Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa daqui é a 8ª aula do nosso curso de PHP para iniciantes, onde nós vamos ver sobre operadores de comparação. Vamos entender agora o que são os operadores de comparação. Bom, sempre que a gente quer gerar um resultado booleano, vamos supor, a gente já trabalhou com operadores aritméticos, que é relacionado à parte de matemática, de números inteiros, floats e tudo mais, com strings, que é relacionado a textos, e agora operadores de comparação é para a gente gerar valores booleanos, que pode ser true ou false. Vocês lembram do que eu falei na parte de variáveis e constantes aqui? Se a gente pegar, não, tipos de dados aqui, que foi na aula 5, que a gente tem aqui o tipo booleano, que pode ser true ou false, para indicar que alguma coisa está ligada ou desligada, se você pode acessar ou não, se você está logado ou não, ou coisa do tipo. Então vamos começar aqui pelo primeiro operador de comparação, que é o operador de igual. Esse igual aqui, ele é representado por esse valor aqui, por esse símbolo de 2 iguais. O que acontece? Eu estou dizendo que A é igual a 1 igual a 1. 1, nesse caso aqui, quando tem 2 iguais, eu estou fazendo a seguinte pergunta. O número 1 é igual ao número 1? Então, se for sim, ele vai gerar como resultado true. Então, a gente tem um resultado true, logo A vai ser igual a true. O número 1 é igual a 2? Se sim, então ele vai, se no caso não, ele vai gerar false. Aqui embaixo, vamos executar esse daqui primeiro. Deixa eu tirar aqui de baixo. Então, nós temos aqui 1 igual a 1, true, 1 igual a 2, falso. Se a gente executar isso daqui, então vou abrir o meu terminal aqui para aumentar um pouco o tamanho da tela, para vocês verem também. Se eu acessar o 07, operador de comparação, e executar o arquivo 01, eu tenho aqui como resultado. Eu estou usando o vardamp agora para ficar melhor de visualizar. É tipo um echo, só que ele dá mais detalhes sobre a variável. Então aqui a gente tem como resultado o valor true, que é do tipo booleano, e o B, que seria do valor false, que é do tipo booleano. E isso daqui a gente vai ver melhor na parte de estruturas condicionais, quando a gente pode utilizar isso para definir o fluxo do nosso programa. A gente pode falar, olha, se ele for verdadeiro, então faça isso. Se for falso, faça aquilo. Então isso daqui vai ser utilizado mais para frente. Por isso que a gente está aprendendo sobre como que utiliza os valores booleanos aqui. Por exemplo, se o e-mail estiver correto e a senha estiver correta, então ele pode acessar. Para isso que a gente vai utilizar esse true ou false aqui. E agora eu vou voltar aqui com o código, e aqui tem um detalhe importante. O igual, ele serve para diferentes tipos. Então, se eu tenho o número 1, que é um inteiro, e o número 1, que é uma string, eles vão continuar sendo o número 1. Então, se eu fizer 1 igual a 1, ele vai me retornar como resultado true. Porém, em relação a letras, ele não funciona em case sensitive, ou seja, se o A for minúsculo e o outro for maiúsculo, então ele vai dar como false, porque são valores diferentes. Se a gente executar tudo isso daqui agora, ele vai dar como true o primeiro, o segundo vai dar como false, o 1 igual a 1 ele vai dar como verdadeiro, porque 1 é igual a 1, mesmo sendo de tipos diferentes, e o último ele vai dar como false, porque A minúsculo é diferente de A maiúsculo. Então isso daqui é o operador de comparação igual. Agora a gente tem um operador de comparação idêntico. O idêntico tem uma pequena diferença do igual, ele é representado por 3 sinais de iguais, e ele vai verificar não só o valor, mas também o tipo. Então o 1 também vai ser igual a 1, porque ambos são valores número 1 e ambos são do tipo inteiro. O 1 vai ser igual a 2? Não, porque embora eles sejam do mesmo tipo, os valores deles são diferentes. E daí a gente tem aqui, 1 é igual a 1? Não, isso daqui vai ser falso agora. Diferente do outro em que esse daqui era verdadeiro, agora vai ser falso, porque embora os valores eles sejam iguais, embora 1 seja 1, um é inteiro e o outro é um string. Então os tipos são diferentes. Então os 3 iguais vão verificar por valor e por tipo. E aqui, como o A, eles são do mesmo tipo, mas são valores diferentes, também vai dar false. Se a gente executar o 2 agora, 02, você vai ver que deu true, false, false, false. Então são os resultados que ele armazenou nas variáveis aqui. Se a gente pegar o número 3 agora aqui, o diferente, esse daqui vai verificar se os valores eles são diferentes. Então, por exemplo, se a gente executar aqui agora o PHP 03, vocês vão ver que ele retornou esses resultados aqui. O primeiro foi false, porque ele está perguntando, 1 é diferente de 1? Não, 1 é igual a 1, então é falso. Essa expressão aqui, ela é falsa. O 1 não é diferente de 1. Agora, 1 é diferente de 2? Sim, é verdadeiro, porque o 1 realmente é diferente de 2. Depois se pergunta, 1 é diferente de 1? Falso. Por quê? Ele não está verificando o tipo, ele está verificando apenas os valores, nesse caso. Ele está verificando se é diferente nos valores. Então, o 1 é igual a 1. Então, é falso. 1 não é diferente de 1. E aqui está perguntando se o A é diferente de A. Verdadeiro, porque realmente eles são valores diferentes. Então aqui, por embora eles sejam de tipos diferentes, eles têm os mesmos valores, por isso que a expressão é falsa. E aqui a gente tem um não idêntico, que é o mesmo princípio do idêntico. A gente pergunta aqui, o 1 é diferente de 1, tanto em valor aqui, porém pertencendo ao mesmo tipo? Vamos supor, se eu pegar aqui PHP 04 e executar,
para a gente já ir direto aqui para o último, a gente pode ver o seguinte. O 1 é diferente do 1 em relação a valor? Não. Mas ele é diferente em relação ao tipo em si? Sim. Então, true. Porque um é inteiro e o outro é uma string. Então, ele tem que ser diferente tanto no valor quanto no tipo de dados. Um é inteiro e o outro é string. Então, sim, eles são diferentes. O 1 é inteiro e o outro é inteiro. O 1 representa o valor 1 e o 1 representa o valor 1. Logo, essa expressão é falsa, porque eles não são diferentes em valor e em tipo. Aqui a gente coloca como true, porque 1 é diferente de 2. E aqui também, porque embora eles tenham o mesmo tipo, o A sempre vai ser diferente de A, em relação a maiúsculo e A minúsculo. Então, a gente tem aqui false, true, true, true. Então, a gente tem, até agora, esses 4 operadores. Igual, idêntico, diferente e não idêntico. Agora, a gente começa a entrar em outros operadores que são relacionados a verificar se um é maior ou menor do que o outro, que são menor, maior, menor igual e maior ou igual. Então, a gente pergunta aqui de novo. 1, ele é menor do que 1? Não. Então, ele vai retornar como falso aqui. 1, ele é menor do que 2? Sim, ele é menor do que 2. Então, ele retorna como valor verdadeiro. Aqui, o menor, ele não verifica por tipo de dados. Ele apenas verifica pelo valor. Então, o 1 é menor do que 2? Independente se seja inteiro, se seja string, seja o que for, o 1 ele sempre vai ser menor do que 2 aqui. Ele consegue identificar os valores em específico. Então, nesse caso, ele vai dar como true, verdadeiro, porque 1 é menor do que 2. E aqui, para a gente executar em relação à ordem alfabética, a gente tem aqui como falso. Até eu executei porque eu vou explicar isso daqui para vocês. Como vocês podem ver, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Em relação aos símbolos, eles têm uma certa ordem. Se eu trocar aqui o A maiúsculo pelo A minúsculo, ele vai dar como true. Então, o que acabou de acontecer? É como se fosse uma ordem alfabética. O A ele vem antes do B. Se eu colocar o B aqui, então ele vai dar como verdadeiro, porque o A ele vem antes do B. Então, primeiro vem os maiúsculos, depois os minúsculos e assim por diante. Porém, esses comparadores de maior e menor, eles são mais utilizados para números. Tanto é que para textos confundem um pouco. Às vezes, em relação a ser maior, o outro ser menor. Se você estiver usando letras do alfabeto aí e tiverem todas ou em minúsculo ou em maiúsculo, então, talvez até dê para usar aí, não vai causar muita confusão. Mas se você começar a usar símbolos, 2 pontos e outras coisas do tipo, começa a confundir mais se você não tiver alguma coisa para te ajudar ali para entender. Então, normalmente maior e menor é utilizado mais para números. Então, a gente passou pelo menor aqui, a gente tem o maior, que é literalmente o oposto. Então, 1 é maior que 1? Não, é falso. 2 é maior do que 1? Sim, é verdadeiro. E a gente tem aqui 2 é maior do que 1, sim, é verdadeiro. 2 é maior do que 1. E se a gente executar aqui para a gente ver em relação ao alfabeto, ele vai dar como verdadeiro, porque o A minúsculo, ele vem sim depois do A maiúsculo no alfabeto, do jeito que foi configurado pro PHP. É o oposto do menor, bem simples de entender. Depois a gente tem aqui o menor ou igual, que você pode ser ou menor ou igual ao valor. Então, 1, ele é menor ou igual ao valor número 1? Sim, ele é igual ao número 1. Ele tem que ser ou menor ou igual. Como ele é igual ao número 1, então vai passar. Menor ou igual a 2. Sim, ele é menor ou igual a 2. A gente coloca aqui. Aqui ele também vai ser verdadeiro. E aqui, se não me engano, vai ser falso. Vamos verificar aqui. PHP 07. Isso vai ser falso. Porque o A, o A minúsculo é maior do que o A maiúsculo na ordem do PHP aqui. Então, o menor igual aqui, bem simples de entender. E o maior igual, que é a mesma coisa, é o inverso dele. O 1 é maior ou igual a 1? Sim, é verdadeiro. Depois a gente coloca aqui. O 2, ele é maior ou igual a 1? Sim, porque ele é maior do que 1. Então, também vai passar na condição aqui. Aqui também vai passar, ele vai verificar só pelo valor, não pelo tipo. E aqui também vai passar porque o A minúsculo vem depois do A maiúsculo. Então ele é maior do que o A maiúsculo nesse caso aqui. Se a gente executar aqui PHP 08, a gente tem tudo como valores verdadeiros. E aqui a gente tem por último o Spaceship. O Spaceship ele é um operador de comparação, mas ele não gera necessariamente um resultado booleano, ele gera um resultado inteiro. Eu coloquei aqui porque ele continua sendo um operador de comparação. O objetivo aqui é falar sobre os operadores de comparação, só que ele é o único diferente dos outros que vai gerar um resultado inteiro ao invés de um valor booleano. Então o que acontece aqui? Se a gente executar o PHP 09, a gente tem aqui como valores: o primeiro vai ser igual a -1, o segundo vai ser igual a 0 e o terceiro vai ser igual a 1. O que acontece? Ele se chama Spaceship primeiramente porque Spaceship significa nave espacial e ele tem um desenho que lembra bastante a uma nave espacial se vocês olharem aqui. Então foi basicamente por isso que eles escolheram esse nome. Um detalhe importante, ele só funciona para o PHP 7 e aqui ele funciona da seguinte maneira: se o primeiro valor ele for menor que o segundo valor, o resultado vai ser -1.
Se o primeiro valor ele for igual ao segundo valor, o resultado vai ser 0. E se o primeiro valor for maior do que o segundo valor, o resultado vai ser 1. Então, se aqui fosse 2, se aqui fosse 3, 4, 5, como o 5 é maior do que 1, o resultado é 1. Se aqui fosse menos 10, como menos 10 é menor do que 1, o resultado seria menos 1. Então, é basicamente assim que funciona o Spaceship. E daí você pode comparar com um dos três valores para verificar se ele é menor, se ele é igual ou se ele é maior. É basicamente um menor igual maior. É o maior igual e o menor igual juntos, basicamente. Só que com a diferença de que não retorna um true ou false, e sim três valores inteiros. Então é basicamente isso relacionado aos operadores de comparação. Na próxima aula a gente vai aprender os operadores lógicos, depois a gente vai começar a entrar em estruturas de repetição, estruturas condicionais, e vocês vão entender para que esses valores são usados. Por exemplo, se a gente vai entrar em estruturas condicionais, a gente vai fazer alguma coisa como esse código aqui, apenas para vocês terem uma ideia do que vai acontecer. Se o 0 menor ou igual maior a 1 for igual a 1, então ele vai fazer uma determinada ação. Isso daqui ele vai retornar um resultado booleano. Estou juntando o spaceship com o operador idêntico. E se isso daqui, e como isso daqui vai executar? Eu vou colocar aqui entre parênteses, tudo que está entre parênteses é executado primeiro. Então, se isso daqui retornar como o operador idêntico vai ser o último a ser executado, o idêntico retorna o true ou false. Se ele retornar true, ele vai executar o código que estiver dentro desse if, senão ele vai executar o código que estiver fora. Isso é o que a gente vai ver na aula de estruturas condicionais, é só para ter uma ideia, de você ter uma ideia de onde que esses true ou false pode ser utilizado, além de vários outros lugares. Bom, então é isso. A aula de hoje relacionada a operadores de comparação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, pessoal.